o Lula está captando. Tem um movimento aí para enfraquecer o Lula e refortalecer a Lava Jato, e vem pela imprensa. Eu vou explicar por quê. Nesse país, alguns setores da sociedade não sabem pedir desculpas. Desculpas é um gesto muito nobre. Só tem coragem de pedir desculpa quem tem grandeza. Quem não tem grandeza, mentiu uma vez e continua mentindo o resto da vez. Pois a imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Porque como eles compraram a ideia da Lava Jato do jeito que ela era, não é que não teve erro, pode ter tido erro, mas eles compraram, santificaram algumas pessoas e agora perceberam que as pessoas não eram o santo que eles imaginavam e eles não têm coragem de reconhecer. Não é nem falar mal, é só reconhecer. É só dizer que não era daquele jeito, era só dizer que as coisas eram viciadas. Para quê? Para a gente politizar a sociedade brasileira, para a gente informar corretamente a sociedade brasileira, para que as pessoas fiquem sabendo das coisas. Eu lembro de um dia um jornalista que sempre fez muita crítica a mim, mas é um jornalista importante no Brasil, o Noblar. O Noblar um dia escreveu um artigo dizendo o seguinte: quando é que a imprensa vai pedir desculpas ao Lula? Eu não quero que peçam desculpa a mim, porque a minha desculpa vocês já pediram por mim e me elegeram presidente da República pela vez. O que eu gostaria era que as pessoas fossem honestas com o povo e mostrassem para o povo o que realmente aconteceu nesse país, porque eles já esqueceram. Ou seja, agora me parece que há uma bola de neve que faz as pessoas esquecerem o que fizerem. E nós não podemos esquecer. Bom, deixa eu te falar. Essa é a manifestação do Lula depois que a Globo News, Lula não toca nisso, mas fez uma pesquisa, encomendou a pesquisa Quest, que ela é muito capciosa. Então pergunta para as pessoas se o Lula é culpado e deveria estar preso. Depois de tudo o que se viu sobre a parcialidade do Moro, sobre o projeto político do Deltan Dallagnol, sobre o envolvimento do Departamento de Justiça americano, o Departamento da Procuradoria da Suíça, tudo isso para enfraquecer o Brasil. Porque a prisão do Lula era para enfraquecer o Brasil. Favoreceu empresas estrangeiras, enfraqueceu as empresas brasileiras, e isso tudo já está registrado perante a história. Mas agora se está tentando uma nova narrativa, ou de que, na verdade, a Lava Jato, tentando ressuscitar a Lava Jato, de que a Lava Jato não foi negativa. E aí vem com essa pergunta capciosa se o Lula deveria estar preso. E a resposta, 43%, segundo a Quest, acha que ele é inocente, 43% é culpado. Veja bem, eles mantêm ainda, eles que eu digo a imprensa, porque quem encomendou foi a Globo News. A Globo News, mantém ainda a questão da dúvida, se coloca essa dúvida ainda, mesmo depois de decisões judiciais. E o timing, né, Joaquim? Que timing é esse? É surpreendente, porque é um momento logo depois que o Bolsonaro pede anistia. É um timing muito, não é, duvidoso. Agora, é uma pesquisa irresponsável nesse sentido, né? A forma como eles colocaram e o recado que deram para o Lula, né? Porque deram um recado nítido pro Lula. Claro. Estão tentando ressuscitar. Então, você entende que hoje, e não é só pela pesquisa, tem outros movimentos, eu gostaria de falar sobre eles, mas essa pesquisa diz o seguinte, olha, você diz que a pesquisa diz que 44% desaprovaram o trabalho do Moro, 40% aprovaram. Isso não dá mais fora de querer, isso não é mais uma questão. O Moro, ele foi considerado parcial aqui no Brasil, no STF, foi considerado também pela Interpol, isso antes. Então, qualquer, hoje, estudante de direito que tenha a compreensão das coisas, seja no segundo ano de direito, sabe que o Moro é um péssimo exemplo como juiz. Então, não é nem para se colocar isso, é como se você dissesse... É como se você dissesse o seguinte, olha, você faz uma pesquisa numa outra época para você dizer o seguinte, perante a história, Judas estava certo a trair Cristo, por exemplo? Perfeito, não é? Entendeu? Isso já está registrado, entendeu? A história já conta, pela narrativa, você pode até nem acreditar, porque a narrativa você sabe qual é. Mas como se você pode fazer essa polêmica, se você quiser. Você coloca, mas eu estou dizendo, o que se pretende com isso? Então, o que se pretende com isso é enfraquecer o Lula. Claro que é enfraquecer o Lula. Isso a partir da Globo News. Então, tem lá, olha, que fala que tem um número absurdo, que fala que 49% acha que a Lava Jato combateu a corrupção. 37% diz que não teve impacto no combate à corrupção. 50% dos brasileiros acham que fez mais bem do que mal. E olha só, e 28% acha que fez mal. E fez mal. Tá? E eu vou explicar por quê.
E aí tem essa pergunta absurda de 43 a 43, que é para enfraquecer o Lula. Por isso que o Lula deu essa resposta agora, mas ele está bem humorado, está com tranquilidade, você viu. Você viu o Merval no Globo? Qual? O Merval, o que ele colocou no Globo, no jornal? Ele falou escreve bom senso da população. Bom senso da população. Apesar de todos os ataques dos últimos anos, Sérgio Moro continua com forte apoio popular. E no caso da Petrobras, se sabe que estava se criando uma fundação para realizar palestras, e os beneficiários dessas palestras, quem ganharia dinheiro com essa palestra, corrupção, era o próprio Deltan Dallagnol e outros procuradores e pessoas indicadas por ele. Estavam criando uma máquina, uma indústria de palestra, que é onde eles ganham muito dinheiro. Só que eles estavam fazendo isso com o dinheiro de empresas que perseguiram, nesse caso, a própria Petrobras. Porque dizem que a Petrobras foi tratada como vítima, mas não é verdade. Porque eles levaram todas as informações apuradas aqui para autoridades dos Estados Unidos, para que a Petrobras lá fosse obrigada a fazer um acordo e destinasse 2 bilhões e pouco para o Deltan Dallagnol, para que ele, então, fizesse a sua fundação. É que isso acabou denunciado, isso acabou revisto, e aí eles ficaram sem o dinheiro. Num caso é flagrante, que é o caso da Paper Excellence, que é uma empresa indonésia, acusada de corrupção lá na Indonésia, em outros lugares do mundo, e apontada pelo Greenpeace como uma das maiores protagonistas de crimes ambientais do planeta. E aí ela que está querendo plantar árvore aqui no Brasil, e hoje está insistindo nisso, e conta com o quê? Com esse cerco à JBS, que é uma empresa brasileira. E isso tem que ser dito. Por quê? O Ministério Público, sem fazer nenhum tipo de licitação, contratou a Transparência Internacional para ser a monitora, supervisora desses acordos. E a Transparência, ela tem correspondência com o Janot, e dizendo o seguinte: olha, para a Internacional, mobilizada, olha, nós queremos indicar onde vai ser aplicado esse dinheiro, quais são os projetos que devem ser feitos, enfim, organizações ligadas a eles. Dinheiro grosso, é o que eles queriam fazer. Sem nenhuma licitação, você trouxe a transparência. Aí você pergunta, e quem é que trouxe a transparência para o Brasil? Uma empresa chamada Amarribo. Uma empresa não, uma entidade, uma organização chamada Amarribo, que é amigos lá de Rio Bonito, aqui no interior de São Paulo, e que tem como grande o administrador, gestor, vamos chamar assim, o idealizador de tudo isso, que é o Josmar Verino, que foi presidente da Klabin. Ele tinha como parceiro nessa empreitada o Antonino Marmo Trevisan, que saiu desse caso. Ele deixou o caso, quer dizer, deixou a Amarribo, por quê? Porque a Amarribo começou a pressionar prefeitos e disse que queria vantagens em torno desses prefeitos, só que ela tinha exposição na Globo. E aí ela trouxe a Transparência Internacional, e ela própria, a Amarribo, foi com a Transparência Internacional e firmou um memorando, isso no ano da inauguração da Lava Jato, em 2014, um memorando de entendimento com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria-Geral da República, que era o Rodrigo Janot. E aí disseram o seguinte: nós é que vamos dizer como vocês devem aplicar esse dinheiro. Os projetos que, porventura, foram pagos, multas, etc. Aí você pergunta, mas e a Amarribo, o que tem a ver com a empresa estrangeira? O grande responsável pela Amarribo, que foi o cara que trouxe a Transparência Internacional, Josmar Verilo, ele depois vai virar o consultor principal, o porta-voz da Paper Excellence do Brasil, que está tentando tomar uma empresa brasileira sem ter cumprido o contrato. Numa época em que a empresa brasileira foi asfixiada pela Lava Jato para poder vender ativos. Foi asfixiada. Vendeu nessa circunstância. E aí você diz o seguinte: olha, o cara que diz que vai combater a corrupção é quem está se beneficiando de uma das empresas perseguidas pela Lava Jato. E isso é muito dinheiro, isso está sendo construído. E isso precisa ser denunciado. Não se trata de defender empresário A, empresário B, mas de entender o movimento da Lava Jato, que foi uma guerra contra a economia brasileira. E a economia brasileira, como de qualquer país, é organizada em torno de empresas. São empresas que se organizam. Pode ser até empresa estatal, mas as empresas é que são a forma de organização da economia brasileira e do mundo inteiro hoje, até na China. Assim é. Mas está transferindo patrimônio brasileiro, transferindo a capacidade de produção do Brasil, quer dizer, com as suas terras, plantando eucalipto, transformando em celulose, para um grupo estrangeiro que é acusado de corrupção no seu país de origem.